Já quero ver aí vocês preparando o chá e o café, porque a mensagem de hoje vocês já sabem que é forte, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho juntos aqui sobre o livro de Salmos, certo? Em seu capítulo número 6. Vamos ouvir aqui mais uma conversa, né, entre Davi e o Senhor, né, em suas noites de angústias diversas, né, que todos nós temos. E eu acho que hoje Deus traz pra gente aqui uma mensagem ainda mais especial, certo? Você que tem se questionado sobre algumas injustiças da vida, né? Porque será que Deus não tem visto as coisas que estão acontecendo? Será que o Senhor, ele não vai vir aqui conseguir intervir, já que o Senhor diz tanto que os justos serão honrados, que a gente vai colher o que a gente planta? Só que em alguns momentos a gente busca, assim, como ser humano mesmo, questionar a Deus para saber onde estão as providências de Deus sobre isso. E aí, gente, vamos lá. Olha só que coisa interessante. Você sabe qual é o significado da palavra salmos? Salmos significa cânticos, louvores, né? Então, esse livro ele foi escrito para que a gente pudesse entrar em contato com o Senhor, né? Numa forma de alegria, né? E relembrar, através desse relacionamento, né? De louvores, por que a gente tá aqui, certo? Eu confesso para vocês que há alguns anos atrás, sendo mais jovem do que sou hoje, eu tinha muita raiva de ver injustiças. E isso, assim, me tirava do sério de uma forma muito absurda. Eu sempre achava que a vida adulta, principalmente, ela é muito injusta. Você já teve essa sensação de parar pra pensar, nossa, como é que pode? Será possível que é só na minha vida que acontecem esses desafios? Será que é só comigo? Porque a aparência que eu tenho de que por alguma razão a vida dos outros, a jornada dos outros era muito mais simples do que a minha. Eu tinha essa sensação, né? E principalmente no início da minha vida adulta, eu passei por muitos desafios. Enfrentei já doenças sérias, já enfrentei problemas financeiros, principalmente muitos anos atrás, né? E eu caí pro mundo, vamos dizer assim, quando saí da casa dos meus pais, muito verdinha, muito tola, muito boba. Acreditava em todo mundo, achava que todo mundo era bom, não entrava na minha cabeça que uma pessoa pudesse tentar passar a perna na outra para ter alguma coisa na vida. Isso sempre me incomodou e por isso que no início da minha vida adulta era muito fácil alguém me enganar. Era muito fácil eu acreditar nas pessoas, né? Hoje eu sou muito mais sábia e as coisas mudaram, né? Mas o que é que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Vamos ver se vai fazer sentido para você também. Então, só depois das primeiras decepções, dos primeiros tombos, dos primeiros grandes erros, das primeiras grandes decepções em relações a pessoas, foi que aquilo foi começando a mudar dentro de mim. Mas mesmo assim, eu tinha um incômodo muito grande, porque eu permanecia acreditando que aquelas pessoas que tinham cruzado o meu caminho, elas não deveriam ser a regra, que na verdade não, que lá fora ainda existem pessoas que pensavam exatamente como eu pensava naquela época, mas de uma forma assim, mais amadurecida. E isso tem a ver com a mensagem de hoje, por quê? Porque eu precisei entender que a minha breve estadia neste mundo, né, a minha temporária presença nesse mundo, ela era um treinamento, ela era só uma experiência, mas que o objetivo final de estar aqui era conquistar algo além dessa vida, algo eterno. Acompanha aqui um pouquinho comigo meu raciocínio, certo? Quando essas coisas aconteciam comigo e eu ainda não tinha um pouco de amadurecimento na minha vida espiritual comparado ao que eu tenho hoje, eu achava, por exemplo, que uma pessoa que me fez mal, ela tinha que pagar por isso. E tinha que vir na força da minha mão, sabe? Se uma pessoa mentia pra mim, eu queria fazer questão de dizer a ela que eu sabia da mentira. Quando eu via fazendo uma pessoa fazendo uma coisa errada, eu tinha um desejo profundo de dizer, olha, você sabe que todo mundo sabe que o que você está fazendo é errado, porque quando você tem uma visão limitada da vida, você acha que tudo que você está vendo ali ao seu redor tem que ser pago ali, você tem que fazer parte disso, certo? E quando você tem uma visão macro, uma visão além, e vê alguém fazendo algo assim, você dentro de você sabe, nossa, eu sei disso, mas essa semente aí não é minha. E aí na vida ainda sofre muito quem ainda não descobriu algumas verdades da vida adulta e hoje nós vamos falar sobre elas. Anote aí, pare de sofrer, porque amigo de verdade,
nessa vida adulta você só tem Deus e seus pais do seu lado. Qualquer pessoa diferente disso, ela está completamente habilitada a lhe decepcionar, puxar seu tapete, certo? Então, quando a gente para de colocar expectativas tão altas nas pessoas, elas não decepcionam mais a gente. Porque a gente passa a entender que essas pessoas são humanas, certo? A cada 10 pessoas lá fora, 7, 8 estão torcendo para o que você acabou de planejar dar errado. Porque isso conforta elas de que elas não precisam sair da zona de conforto. Elas têm permissão de continuar aonde elas estão. Então, elas vão amar criticar você e vão observar você todos os dias só esperando para ver a sua queda e celebrar silenciosamente. Na vida adulta, pessoas vão te fazer chorar. Algumas vezes você vai dormir com os olhos inchados e o nariz entupido. E ninguém vai vir te salvar no dia seguinte. E nem pode chorar tanto, porque no outro dia amanhece tão inchado que as pessoas vão notar e você vai ter que explicar. E isso cansa e acaba tendo que expor você. E aí você decide simplesmente não chorar. Porque dá trabalho demais e a agenda tá muito cheia e você nem tem tempo para isso. Na vida adulta é muito raro encontrar pessoas que vão te dar a mão quando você estiver em desertos. Porque muitas delas esperaram para ver esse momento acontecer. Existem pessoas torcendo para que o seu casamento ele seja destruído. Porque aí aquela pessoa que desistiu do casamento dela acaba entendendo, tá vendo? É normal, não tem problema nenhum a minha vida tá esse caos que tá hoje. Então pare de achar que lá de fora vai vir um príncipe encantado, uma princesa maravilhosa salvar você. E eu precisei permitir que eu caísse algumas vezes, muito machucada, para entender que mesmo que pessoas assim cruzassem o meu caminho, eu não deveria ser como elas. Eu deveria continuar doando a minha alegria, doando a minha visão, doando parte do meu coração. Porque aí eu descobri que o que eu recebo em troca não é daquelas pessoas. Então a gente para de esperar gratidão quando a gente faz as coisas por alguém, porque a gente entende que esse retorno vem de Deus e não daquela própria pessoa. Então quando você fizer o bem a alguém e aquela pessoa não te disser nem sequer um obrigado, fica tranquilo, porque aquilo ali foi uma semente que o vento levou, vai frutificar e através de outra pessoa a sua vida vai ser abençoada mais uma vez, porque essa troca é assim que funciona. São leis universais que ninguém pode se excusar delas em lugar nenhum, porque tudo é visto. E aí Deus vem nos lembrar hoje, certo? Que do mesmo jeito que você não deve esperar gratidão de ninguém, porque você fez uma atitude boa, até porque isso aí é o mínimo que se é esperado de nós, é que também a gente pare de esperar que as pessoas sintam pena de nós. Certo? Pare de compartilhar seus problemas com pessoas que não podem resolver, porque toda vez que você se colocar na posição de coitadinho, de menor, de eu preciso de, sabe o que é que vai acontecer? Você só vai atrair para sua vida pessoas que querem se aproveitar de você e da sua vulnerabilidade. Só tem uma pessoa onipresente, onipotente, que está pronto para ouvir a sua fragilidade e ajudar você a solucionar. E essa pessoa é Deus, essa pessoa é o Senhor. É Ele que está lá de cima esperando e observando receber a gente em seu colo nos dias difíceis. Deixa eu te lembrar uma coisa. Quando tudo isso aqui passar, Deus não vai querer saber de você o que foi que fizeram com você, não. Não é isso que Ele quer saber. Ele vai esperar você reclamar tudo que você tinha para reclamar dessa vida e vai dizer assim, eu entendo, meu filho querido. Agora eu quero saber de você. Em quem você se transformou quando isso aconteceu? Qual foi a versão sua que foi construída quando te fizeram isso? Quando te machucaram, quando te massacraram, quando tiraram o que é seu, quando te desonraram, quando te criticaram, em que você se transformou? Porque estar bem, quando tudo está bem, é fácil demais, isso não é fé, né? Mas Deus quer saber em quem você se transforma quando as pessoas não fazem o que você espera que elas façam, certo? No Salmo 7, versículo 6, nós temos aqui um clamor de Davi. Escute aqui. Escuta aqui comigo o clamor de Davi ao Senhor. Levanta-te, Senhor, em tua ira. Ergue-te contra a fúria dos meus inimigos. Desperta, meu Deus, e faz justiça. Reúne as nações diante de ti e toma teu lugar de autoridade sobre elas. O Senhor julga as nações.
Declara-me justo, ó Senhor, pois eu sou inocente. Faz cessar a maldade dos perversos e dá segurança ao justo, pois tu sondas a mente e o coração dessas pessoas. Deus é o meu escudo. Ele salva os que têm coração íntegro. E Deus é um justo juiz. Todos os dias ele mostra sua ira àqueles que são perversos. Nossa! Davi hoje vai fazer a gente refletir. Quantas vezes à noite a gente roga ao Senhor exatamente utilizando as mesmas palavras que ele acabou de usar? Senhor, será que tu não tens visto o que está me acontecendo? Senhor, eu sou fiel, tenho um coração íntegro. Eu sou temente a ti, eu busco executar a tua palavra em minha vida e tu não tens visto quantas injustiças os meus inimigos têm me feito. Senhor, retoma o teu lugar de autoridade. Pois foi você que me prometeu que estaria ao meu lado. Se eu fosse obediente à tua palavra, se eu executasse os teus mandamentos, se eu fosse fiel à tua palavra. Quantas vezes nós já fomos dormir à noite, especialmente na vida já adulta, né? Tendo que enfrentar esses desafios sem entender por que a gente está passando por eles. Isso já aconteceu contigo? Pois o Senhor tem hoje uma resposta de oração para você. O Senhor quer te dizer, sabe o que? Olha, em 2023, ao invés de você ficar questionando os meus métodos através dos quais eu resolvo os problemas desse mundo, devolve a minha autoridade para que eu possa intervir em tua vida e pare de querer resolver você mesmo os seus problemas em relação aos seus inimigos e às injustiças que alguém ou algum lugar tem feito a você de forma injusta, talvez. Devolva ao Senhor, sabe por quê? Porque tudo que essas pessoas têm feito contra você são sementes que elas colherão. Observe única e exclusivamente as suas próprias sementes. Será que você não tem agido exatamente igual a essas pessoas, buscando fazer justiça com as próprias mãos, quando Deus quer você de volta? E num momento de vida onde todo mundo quer que a gente desacredite do ser humano, que a gente só pense que o ser humano é mau, que o ser humano só mata, rouba, mente, corrompe. Deus vem lembrar, ei, eu fiz o ser humano à minha imagem e semelhança. Eu fiz o ser humano uma faísca do universo inteiro dentro desse corpo. Como é que eu vou esperar que uma criatura que foi feita à imagem e semelhança do Senhor só sirva para o mal, só seja instrumento de destruição? Isso não é verdade. Mentiram pra gente. Nós vamos precisar reacreditar no bom do ser humano. E o primeiro passo para que isso aconteça é você parar de entrar em brigas e guerras que não são suas. Responda pelas suas próprias sementes. Porque enquanto você tem dedicado tempo à vida do outro, você abandonou a sua. Davi vem lembrar pra gente hoje de que adianta tanta oração pedindo que Deus faça justiça, que Deus resolva, se quando você acorda no dia seguinte é você que quer resolver. É você que suja suas mãos com o que não deveria, ao invés de estar cuidando da própria plantação, da própria colheita, das próprias sementes que está jogando na terra. Já parou para imaginar quanto de vida você tem perdido? Porque ao invés de deixar ir aquilo que te fizeram, você tem remoído isso uma e outra vez, ano após ano. E no fim, quem está saboreando fruto amargo é a sua boca. Já parou para pensar? Quanto você ainda precisa deixar ir esse ano para experienciar o bom do Senhor na tua vida? Pois para a gente encerrar na mensagem de hoje, você vai receber isso como uma mensagem direta, um direct message para você dos céus. Para a gente finalizar, nós vamos orar juntos aqui, orar juntas para dizer: Senhor, essa ferida que tem me machucado tanto, Senhor, finalmente eu vou entregar o tratamento dessa minha dor em tuas mãos. Eu vou parar de só querer as coisas do meu jeito, achar que sou eu que resolvo tudo. E ao invés de estar dedicando e perdendo tempo, perdendo vida em cima disso que as pessoas têm feito comigo, eu vou cuidar das minhas sementes. Eu vou continuar usando a minha vida para honrar o teu nome, porque eu vou testemunhar
que eu sou um improvável, que eu sou uma improvável, mas por ser temente ao Senhor, por ser obediente, mesmo quando eu não queira, mesmo quando eu me incomode, e quando o Senhor honrar a minha vida, eu vou poder dizer foi o Senhor, porque pela minha própria mão, pela força da minha mão, eu jamais conseguiria. Se não fosse a certeza que eu fui escolhida por Deus para vir a esse mundo com um propósito que ninguém é capaz de substituir, eu não conseguiria ser uma mãe cada vez melhor, uma esposa cada vez melhor, uma irmã cada vez melhor, uma colaboradora de trabalho cada vez melhor, um ser humano cada vez melhor, se não fosse a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Nós já teríamos desistido, porque somos fracos, porque somos falhos, porque somos infiéis, porque a nossa fé é vergonhosa de tão pequena e tão duvidosa. Mas é nessa misericórdia de que o Senhor nos ama, apesar de quem somos e apesar do que duvidamos, que aqui estamos e que aqui nós vamos florescer. Deus quer nos lembrar no dia de hoje. Olha, filha minha, olha, filho meu, da próxima vez que te machucarem, que te direcionarem palavras injustas, que te desmerecerem, te destratarem, te desrespeitarem, dentro de ti você vai fechar os olhos e vai repetir essa frase aqui junto comigo. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Quem te feriu é a pessoa mais ferida de todas. Quem está tentando te curar é uma das pessoas mais curadas perto de você. Então tenha empatia, tenha compaixão pelas feridas das pessoas e deixe ir. Você não precisa carregar dentro de você um lixo que não é seu, uma bagagem que não é sua.